Odontoarte, planos odontológicos. Fadarte, chegou a hora de fazer a melhor história. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. Vamos falar sobre o Fevereiro Roxo. Inclusive aqui a nossa identificação, porque agora a gente vai conversar com o Dr. Davi Bulcão. Ele é reumatologista e vai falar um pouquinho sobre a importância dessa campanha do Fevereiro Roxo, sobretudo para falar sobre essas doenças, às vezes pouco conhecidas, mas muito comuns na sociedade brasileira. Tem muito mais gente que sofre com essas doenças e não sabe. E essa campanha do Fevereiro Roxo ajuda justamente a falar mais sobre esse tema e a gente acabar despertando. E a gente vai ao vivo conversar com ele. Ele está aqui à nossa disposição para bater um papo sobre esse assunto ao vivo aqui no nosso ponto de vista. Doutor Davi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É um prazer conversar com o senhor. Doutor, essa campanha do Fevereiro Roxo, ela ajuda muito nessa conscientização e, sobretudo, conhecimento das pessoas sobre essas doenças crônicas? Boa tarde, seja bem-vindo. Opa, bom dia a todos. Tá dando para escutar bem? Sim. Ótimo. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. Muito bom estar aqui falando com vocês. Meu pai, ele era daí de Quixeramobim, infelizmente faleceu, mas está me assistindo aí do céu. E minha esposa, a família da minha esposa é toda de Quixeramobim. Então, para mim é uma satisfação estar falando aí com vocês, tá? Fevereiro Roxo é uma campanha de entidades médicas para alertar para o diagnóstico, para o conhecimento de 3 doenças crônicas. Do Alzheimer, da fibromialgia e do lúpus. Na reumatologia, nós tratamos de 2 dessas doenças, o lúpus e a fibromialgia. Então, em comum, são doenças crônicas, elas não têm cura, mas têm tratamento, e tem tratamentos que podem ser bastante efetivos, podem ajudar bastante a população, aos pacientes, aos familiares, a melhorar as queixas dos nossos pacientes. Doutor Davi, falando especificamente sobre lúpus e fibromialgia, quais são os sintomas mais comuns do lúpus e também da fibromialgia, por favor? Ótima pergunta. A fibromialgia, ela se caracteriza como uma síndrome de hipersensibilização central, ou seja, existe uma desregulação de substâncias que promovem a dor e de substâncias que inibem a dor. Digamos assim, as substâncias que promovem a dor, elas aumentam, e as substâncias que reduzem a dor se reduzem. O que é que acontece com isso? Que os pacientes passam a sentir mais dor do que o habitual e podem sentir também dor em situações em que geralmente não se leva a dor. A pessoa tem uma dor generalizada, muscular principalmente, mas também articular nas juntas. Apresenta também insônia, fadiga, cansaço, uma sensação de cansaço quando acorda, dor de cabeça, palpitação, irritabilidade, labilidade emocional. São alguns dos sintomas da fibromialgia, que piora em situações situações que a pessoa tem uma segunda doença crônica, exemplos de doenças infecciosas, hepatite, Covid também. Pior em situações mais catastróficas, como essa que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje um mundo bastante complicado com essa pandemia aí, então houve uma piora, houve uma maior frequência de fibromialgia. Em relação ao lúpus, o lúpus é uma doença autoimune que causa dor e inchaço nas articulações, manchas na pele, principalmente em regiões que são mais acessíveis aos raios solares, feridas na boca também pode acontecer. Em casos mais graves, pode causar também inflamação dos rins, ou seja, nefrite, pode causar também
dor no coração, inflamação no pulmão, tá certo? É uma síndrome que nenhuma é igual à outra, por isso é preciso uma avaliação de um médico reumatologista para que possa se fechar um diagnóstico. Muitas vezes pode ser um diagnóstico difícil de ser feito, então é importante essa avaliação. E ambas as doenças é importante frisar, apesar dos sintomas, apesar de sua complexidade, eles têm tratamento, sim, e muitas vezes é um tratamento bastante efetivo, melhora bastante. Doutor Davi, uma pergunta que, dada a pesquisa sobre o tema, me foi muito recorrente. É verdade que o lúpus é conhecido como a doença da borboleta? É uma ótima pergunta. Ela é aquela doença que popularmente a gente chama que apresenta uma vermelhidão nessa região aqui, que é próximo ao nariz e próxima às bochechas. Nem sempre está presente em todos os pacientes, é preciso frisar. Como eu falei, nenhum lúpus é igual a outro, depende de critérios diagnósticos para se fechar os sintomas. Mas existem alguns que são um pouco mais comuns ou mais característicos, como esse racha em forma de borboleta, que aparece na região da face, aqui nessa região da face. Também dor e inchaço nas articulações, principalmente mão, punho, pode acontecer. E é importante frisar essa questão da sensibilidade aumentada ao sol, que aparece uma vermelhidão, algumas lesões que podem aparecer em regiões mais expostas, como é o caso da face, braço, né, membros superiores, membros inferiores, pode acontecer com maior frequência. Doutor, a gente está ouvindo o senhor falar sobre esses sintomas e de repente a pessoa que está nos acompanhando agora está ouvindo e diz, olha, eu acho que eu tenho um desses sintomas, esse é muito comum. E essas campanhas, elas, mês a mês, com cores, falando sobre temas importantes, elas ajudam justamente nessa parte da conscientização. Na opinião do senhor, a importância de existir um mês de fevereiro dedicado a essa causa, isso ajuda no diagnóstico precoce e melhor qualidade de vida para quem sente esses sintomas? Com certeza. A ideia dessas campanhas de cores, que hoje é mais característica, as pessoas conhecem mais Outubro Rosa, Novembro Azul, é exatamente popularizar um pouco a questão dessas doenças, dessas enfermidades, para que se possa chegar a um diagnóstico precoce, em alguns casos, se for possível, a prevenção, se possa conhecer e tratar. E uma pessoa, às vezes você não tem os sintomas, mas uma pessoa próxima pode ter, e aí, opa, olha, isso aqui você está com essa dor, inchaço na junta, está com essas manchas no corpo, será que não vale a pena procurar um reumatologista para poder fazer uma avaliação? Eu sinto dor todos os dias, todo tempo, tem meses, anos que sinto dor nos músculos, nas juntas, será que não vale a pena uma avaliação com um reumatologista? É muito importante essa questão da conscientização, né? Uma educação da população, que possam conhecer a especialidade. A reumatologia, ela não é uma especialidade tão conhecida. Hoje em dia tem apresentado, as pessoas estão conhecendo mais por conta de campanhas como essa, como o Fevereiro Roxo, como também outras relacionadas à artrite reumatoide, outras relacionadas ao dia da fibromialgia, dia do lúpus. Isso é muito importante para que a gente possa, para que os pacientes, os acompanhantes, os familiares possam conhecer as doenças, possam diagnosticar precocemente, possam tratar precocemente e viver sua vida como deve ser, né? A pessoa fazer, claro, tendo seus cuidados, no caso do lúpus tem que ter um cuidado maior em relação aos raios solares, mas viver sua vida de uma forma mais plena, né? Tomando medicação e fazendo algumas medidas não medicamentosas, mas que possam ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, para aproveitar o tempo do senhor aqui nessa participação ao vivo, conversando conosco sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a Maria Miguel. Ela já foi diagnosticada com o lúpus e ela vai fazer uma pergunta para o senhor também muito importante que pode ajudar a quem está nos acompanhando. Maria, seja bem-vinda. Muito bom. Obrigada. Bom dia. Bom, a minha pergunta é em relação ao sol.
Porque os pacientes com lúpus, eles não podem se expor ao sol. A gente sabe que pode desencadear uma crise, mas qual é o motivo, qual é a causa? Bom, a radiação solar, ela vai promover a liberação de substâncias que são inflamatórias no corpo. Isso não acontece somente na pele, que aí vai apresentar essa sensibilidade aumentada, pode ter feridas mais agressivas na pele, em regiões que são expostas ao sol, membros superiores, braço, mão, pernas, aqui na face também. Mas também essa inflamação ela não fica restrita só aí, ela faz uma produção de substâncias inflamatórias que vai acontecer em outras regiões do corpo. Vai levar a dor, inchaço nas articulações, que a gente chama de artrite, pode causar um inchaço, uma inflamação também nos músculos, que nós chamamos de miosite, e pode causar num lúpus que é mais, digamos, mais grave, pode causar também inflamação dos rins, levando a nefrite, é um quadro que é até bem mais complicado assim no lúpus, o tratamento acaba envolvendo tratamentos bem agressivos com medicação imunossupressora. Então é muito importante que o paciente com lúpus se conscientize que precisa fazer o uso do protetor solar, porque é uma terapia relativamente barata e acessível à população. Existem alguns locais aqui na rede pública que inclusive fazem a distribuição de protetor solar nos pacientes. Aqui em Fortaleza existe um programa para isso, não sei, em alguns interiores, acho que talvez não, mas aqui em Fortaleza existe um programa específico para isso. Então é um tratamento, é uma prevenção que é bastante efetiva e de baixo custo, e que vai alguns problemas mais importantes mais na frente. Perfeitamente. Bom, doutor, eu queria agradecer a disponibilidade do senhor aqui no nosso programa para falar sobre esse tema que é muito importante. Para finalizar, eu gostaria de que o senhor pudesse trazer essa informação, porque não é sempre, ou não é tão fácil, vamos dizer assim, ter acesso de prontidão a um reumatologista para um diagnóstico de lúpus ou de fibromialgia ou de qualquer outra doença, porque a gente sabe que tem todo esse processo de caminhos a serem percorridos até chegar no especialista adequado. Quem, porventura, estiver acompanhando nossa conversa aqui no programa e se identificou com algum desses sintomas, o que deve fazer de imediato? Bom, o primeiro passo, se esse paciente ele tem esses sintomas, procurar um reumatologista. Se não existe uma maior disponibilidade ou por questões de custo seja mais difícil conseguir assim, o profissional, então seria procurar quem? Procurar o médico do posto de saúde para que ele veja se realmente esses sintomas que aparecem são sintomas que necessitam de uma avaliação de um médico reumatologista. Pronto. Se esse paciente apresenta esses sintomas, dor muscular e articular generalizada, no caso da fibromialgia, dor e inchaço nas juntas, nas mãos, nos punhos, sensibilidade aumentada ao sol, feridas na boca, deve procurar um médico reumatologista. Se tem uma dificuldade por conta, a gente sabe que infelizmente o acesso ao especialista às vezes é muito difícil no interior. Então o primeiro passo, procurar o médico do posto, relatar os sintomas, e aí ele vê se realmente vale a pena fazer esse encaminhamento para o reumatologista. Existem hoje alguns locais, assim, aqui em Fortaleza nós temos 3 grandes centros de reumatologia, que é o HGF, o Hospital César Carlos e também o Hospital das Clínicas. E no interior, existem alguns interiores que têm assim também acesso. Eu não sei como é em relação a Quixeramobim, pelo que eu ouvi falar assim, em algum tempo, teve em algum tempo no centro de especialidade, por conta da chikungunya, depois agora parece que não tem mais.
eu realmente não conheço bem a situação atual, mas assim, exatamente, pegar paciente tem algum desses critérios, então que seja encaminhado para um reumatologista via o médico do posto. Perfeitamente. Doutor Davi, muito obrigado pela gentileza de atender a nossa equipe para falarmos sobre esse assunto que é tão importante. O espaço sempre aberto. Até a próxima. Agradeço aí a vocês a oportunidade. Qualquer coisa estamos aí se precisar, tá bom?